Fazer amizade na vida adulta já é difícil. Eu tenho dificuldade. Agora, fazer amizade sendo adulto, num país estrangeiro, morando fora, eu acho que é ainda mais difícil. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso enquanto a gente se arruma, porque eu vou ter um date com meu marido dentro do hotel. O hotel tem um restaurante à la carte que tem aqui, então eu vou nesse restaurante hoje com meu boy. Eu tô com o cabelo desse jeito aqui, meu Deus, me ajuda. Que foi o cabelo que eu passei o dia inteiro. Eu não mergulhei na piscina, mas eu passei o dia inteiro com esse cabelo aqui, desse jeitinho que ele tá. E eu acho que ele vai assim mesmo pro restaurante, que vai ter que salvar um pouco a maquiagem, né? Que eu vou fazer uma maquiagem levinha. E o look, que é ou esse vestido aqui, que ele é assim com as costinhas abertas, ele é bem levinho, ele é meio midi. Ou esse vestido aqui, que é novo, eu comprei aqui na praia, é da loja Stradivarius. Eu achei ele uma gracinha, porque ele tem uns brilhos, uns brilhinhos, dá pra ver daí. Tá meio amassado, ainda não decidi se eu vou com ele ou se eu vou com o claro. Vou pensar sobre. Vamos falar sobre fazer amizade na vida adulta? Depois de todos esses anos aqui, né, morando fora, eu cheguei à conclusão de que não é um negócio mesmo pra gente ficar frustrado. Eu acho que é uma coisa mesmo pra entender que a gente tá fora do nosso habitat, né? A gente é adulto e adulto já tem mais dificuldade de se conectar com outras pessoas porque a gente vem com uma bagagem. E aí, até mesmo com brasileiros, né? Algumas pessoas perguntavam pra mim, mas não tem brasileiro aí na Alemanha? Não tem comunidades brasileiras e tal? E tem. Só que eu morei, por exemplo, na Irlanda por quase 2 anos. O tipo do imigrante na Irlanda, pelo menos a maior parte dele, é diferente do imigrante na Alemanha. Eu consegui perceber isso muito cedo, que o imigrante na Irlanda, geralmente, ele tá indo lá o brasileiro que tá indo pra lá, né? Ele tá indo lá para aprender o inglês ou até outras nacionalidades, né? Tem gente, sei lá, de outros países que vai para lá para aprender o inglês e aperfeiçoar o idioma, então tá todo mundo naquela vibe de intercâmbio. O objetivo é estudar e aí sobreviver, achar um trabalho, então todo mundo tem a rotina muito parecida. Já na Alemanha não. O imigrante que ele vai para a Alemanha, ou ele vai já com uma estrutura, né? Ele vai com marido, filhos, ou enfim, já tem ali um plano para estar na Alemanha. Não é simplesmente, fui fazer um intercâmbio na Alemanha. Muito raramente isso acontece. Na maioria dos casos, das pessoas que eu conheço, pelo menos na minha faixa etária, ali entre os 35 e 40 anos, essas pessoas elas vão já com uma estrutura. Então ela não está necessariamente buscando criar uma comunidade, laços e etc. Principalmente nessa faixa etária, né? Então eu vejo que eu tô falando demais. Não tô maquiando, meu marido vai me matar porque eu não tenho muito tempo para maquiar, mas eu vejo isso é uma dificuldade, assim, às vezes, né, quando você quer se conectar com outro brasileiro, às vezes a pessoa é ótima, mas ela tá numa outra página, né, que você, ou você tá numa outra página, a pessoa até tem esse tempo, mas você tá numa outra página que ela aí não bate as agendas, é mais difícil, né, a gente às vezes não tem essa autonomia que a gente teria no nosso país de deslocamento, então às vezes a pessoa mora distante, aí não é fácil de chegar e tal, ou às vezes não rola uma identificação mesmo, né? Já aconteceu comigo de encontros de brasileiros fora do Brasil e realmente não me identifiquei com as pessoas, né? O Brasil é gigante, tem gente de todos os estados, de culturas um pouco diferentes, apesar de serem brasileiros, e aí não rolou uma identificação, e aí não tem o que fazer, né, gente? É meio que tem que rolar uma química, né, pra gente conseguir se conectar. Principalmente depois de uma certa idade, né? Não sei se eu deveria estar passando base, mas eu vou colocar um pouquinho, porque me deu umas espinhas. Diz meu marido que tem uma espinha que chama acne de Maiorca, que dá nas pessoas na praia, e eu acho que tá acontecendo isso comigo. Mas também pode ser o amendoim que eu tô comendo. Que eu tô comendo amendoim aqui no bar toda noite. Fica na mesa que eles trazem para você acompanhar, tira gosto, né, que eu acho que chama. Outra coisa que eu também percebi que eu tenho muita dificuldade, que eu tentei várias vezes e foi aí que foi minha maior frustração, que nem foi com os brasileiros. A gente até encontra alguém que esteja numa página parecida com a gente,
só que é uma pessoa da nacionalidade do lugar, né? Eu fiz amizade aqui na Alemanha com alemães, e principalmente no trabalho, né? Mais fácil, porque a gente convive mais e tal. Amizade mesmo assim, de sair, de encontrar fora, às vezes de receber na minha casa. E, sinceramente, eu me arrependi, infelizmente, né? Eu me arrependi bastante. Teve alguns casos que a pessoa era... Isso eu acho que é uma característica do alemão. Ele é super legal. Você conhece a pessoa e às vezes você tá num bar, em algum lugar, numa festa, num aniversário. Você conhece a pessoa, ela pode ser a pessoa mais interessada do mundo. Eles são bem curiosos, né? Tô falando dos alemães, pelo menos da minha experiência. E quer saber tudo de você, você é super interessante e tal. E aí, melhores amigos, aí começa a seguir em rede social, troca telefone, assim, melhores amigos, papo, né? Bate altos papos com a pessoa. E aí depois essa pessoa some. Literalmente, comigo já aconteceu algumas vezes, mas no começo, assim, quando eu me abria mais também. E aí você fica naquele sem entender, gente, como assim? Essa pessoa simplesmente desapareceu, né? Geralmente é porque as pessoas estão muito ocupadas nas próprias vidas, sabe? Cheguei a perceber que eu faço esforço, às vezes, pra incluir pessoas na minha vida, sabe? Pra ter contato com outras pessoas que não sejam só o meu marido. E eu faço esse esforço porque eu acho que não é tão saudável, né? Até o papo que eu tive com a minha terapeuta de que, poxa, é tão confortável, né? O meu marido me conhece, a gente se entende muito bem, a gente não concorda em tudo, mas a gente se conhece, a gente se respeita, a gente se escolheu, né? Então é muito fácil cair na tentação de ficar só ali, naquele ciclozinho, né? Mas ele não vai, nem eu vou suprir todas as necessidades que ele tem com relação a relacionamentos de amizade, principalmente, e nem eu posso esperar isso dele. Então, às vezes eu me forço a ir para um café, encontrar com alguém, às vezes na tentativa de fazer amizade, mas também entendendo que é necessário, né? É necessário sair da bolha. Mas que é difícil, meu Deus. O choque cultural, às vezes, essas amizades com alemães que eu fiz, que cheguei assim a ir mais pra frente, foram de pessoas que, olha, tinha tudo pra dar certo, sabe? Aí começa a dar uns chute, assim, de valores, né? Criação, costumes. É complicado, gente, é muito complicado. E eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais reservada depois que eu fui morar na Alemanha. Mas não é nem que eu sou tão chata assim, sabe? Eu faço um esforço, eu faço até intencionalmente, porque eu acho que a gente tem que ser intencional nas relações. Até no casamento mesmo, se você não for intencional, a rotina consome, né? Então eu faço esforço para ser intencional nas relações, mas às vezes não bate, gente. E eu tento. Muitas vezes eu tentei várias vezes e não rola, ou porque a pessoa tem uns hábitos muito estranhos, muito loucos, algumas coisas você consegue levar, outras não, né? E também tem uma bagagem, a pessoa vem com uma bagagem. Teve uma pessoa que eu fiz amizade e, assim, a gente se dava muito bem, de sairmos pelo menos assim, uma vez por semana a gente se encontrava pra ir num café, pra, sei lá, ir numa livraria e fazer compras juntas e tal. E era muito legal. Só que aí chegou um momento que essa pessoa começou a dividir umas coisas mais pessoais comigo, e aí eu fui vendo que aqueles papos não estavam batendo, sabe? Que aquelas conversas não estavam legais. Que muita coisa dali eu não acreditava. Assim, eu sou, por exemplo, questão de religião, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou cristã. E aí, assim, várias coisas batiam. Aí a pessoa começava com uns papos de satanismo. Aí eu ficava, colega, mas assim, não tem nem o que falar sobre esse assunto, porque é um negócio que não é meu negócio, né? Enfim, aí é uma pena, assim, não tô dizendo que isso foi o fator determinante. Outras coisas. Pra mim, o que pesa mais não é nem as crenças da pessoa tanto, mas é o caráter. E aí, quando eu vejo que o caráter não bate, gente, não vai pra frente. Eu comprei isso daqui e faz sardinha no rosto da gente, chama fofura, ó. Esse negócio da nacionalidade, de choque cultural e tal, me pega muito. Eu vejo que, por exemplo, os alemães, eles têm um ritmo um pouco diferente, né? O brasileiro, quando ele se identifica com alguém, já rola já um convite,
vamos na minha casa, vai ter um churrasco, não sei o que, o ritmo é diferente. O alemão, às vezes, ele é mais pé no chão e ele é bem mais contido. Achei uma graça isso, achei que deixa a gente jovem instantaneamente. Tô jovem, tá achando que eu tô jovem? É um outro ritmo que o alemão se relaciona, né? E às vezes a gente não tem paciência, eu acho, não tem paciência de esperar esse desenrolar, né? Eu vejo, por exemplo, no meu trabalho, né? As pessoas se identificam super, se dão super bem no trabalho, mas o alemão, ele separa muito bem o profissional do pessoal. Eu vi isso muito pelo meu marido, ele é bem assim. As pessoas amam ele, adoram ele, mas quando se trata de vida pessoal dele, ele é bem reservado. E assim são a maioria dos alemães que eu conheço, sabe? Tem assim uma barreira muito grande, já o brasileiro não, é diferente. E às vezes isso dificulta um pouco, né, da gente fazer esse contato e da gente desenvolver uma relação. Para qualquer relação você precisa se conectar, você precisa se sentir seguro. Às vezes você tem que ser um pouco vulnerável, né, para você conseguir conectar. E às vezes não rola, né, principalmente com o europeu fica difícil. Você tem amizade aqui na Alemanha? Você tem amizades que você construiu, amizades verdadeiras, assim, amizades com pessoas que você pode contar, que você leva na sua casa, não se preocupa. Enfim, gente que não é sem noção. Quanta gente eu já não conheci que é muito sem noção. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas ótimas, brasileiros ótimos, alemães, outras nacionalidades ótimas, mas a dificuldade de você ir para frente com essas relações, ela é real. Qualquer relacionamento, ele precisa de investimento de tempo, interesse. Eu acho que não acho que é uma guerra perdida, né? Eu participo de um grupo de brasileiras no WhatsApp que moram ali na minha região, na Alemanha. E assim, já aconteceu de encontro com elas e foi muito legal. Então assim, é possível, acontece. Eu vi, inclusive, nesse grupo que eu faço parte, que tem pessoas ali que super se conectaram e que são muito amigas, que formam, assim, uma certa panelinha, né, que são muito amigas. E eu acho isso muito legal, muito interessante. Fico feliz que isso rolou para algumas pessoas, mas que eu vou dizer pra você que eu acho fácil, eu não acho fácil, não. Eu acho bem difícil de acontecer. Se você tem uma experiência diferente da minha, pode compartilhar aqui, que eu vou ouvir, mas pra mim tá difícil. Você morar na Alemanha e teve a sorte de conseguir construir uma amizade, construir uma relação assim, que não seja amorosa, né, gente? Tô falando de amizade. Me conte, compartilhe aqui como que você fez. Compartilhe conosco que temos dificuldades de fazer amizade, não só na vida adulta, mas na vida adulta fora do Brasil. Que de repente ajuda a gente, né, gente? Não que eu acho que assim, meu Deus, a gente precisa de qualquer forma ter amizades, etc. Mas eu acho que é muito saudável, por isso que eu acho que é um tema que a gente não pode ignorar para sempre, né? Tem gente que fica recluso ali no mundinho dele, e eu até fiz essa escolha no começo na Alemanha porque eu queria muito aprender o alemão, queria pelo menos conseguir começar a engatinhar. Se eu ficasse me cercando, procurando brasileiros e tal, eu sei que isso ia dificultar muito, mas chega uma hora que a gente sente falta, né? A gente sente falta de ter uma pessoa para compartilhar as coisas, as dores, as alegrias. Então, se você tiver dicas para nos dar, coloca aqui nos comentários. Eu vou escolher qual vestido que eu vou usar. Eu acho que eu vou acabar usando marrom. E aí, vamos que vamos para esse restaurante, curtir o date com o boy. E a gente volta a se falar no próximo vídeo. Eu ainda tô aqui na Gran Canária, mas quando eu voltar para a Alemanha eu pretendo continuar postando vídeo aqui no canal. Eu sei que o primeiro semestre desse ano não foi a melhor das criadoras de conteúdo, mas eu vou me esforçar. Também fiquei doente no começo do ano e etc. Mas eu vou me esforçar, e se você gosta do canal, não larga da minha mão, não. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.